Vamos lá, vencedor? Vamos iniciar a parte 2. Agora vamos falar de índices de liquidez. Vamos começar? Conceito de índice de liquidez. São indicadores que avaliam a capacidade de pagamento da empresa frente a seus compromissos financeiros, frente às suas obrigações. Então, podemos observar que esses indicadores de liquidez, eles vão analisar a situação financeira da empresa. E aí é muito importante que eles sejam analisados conjuntamente e não isoladamente. Então, quando a gente pensa em índice de liquidez, está relacionado a quê, Cílio? A situação financeira da empresa. Então, pensou em índice de liquidez, estou falando de situação financeira, a capacidade de pagamento dela. Quais são os indicadores? Os principais indicadores de liquidez são liquidez imediata, seca, corrente e liquidez geral. Então, se você tem dificuldade em memorizar esses 4 indicadores de índice de liquidez, tem um mnemônico fácil. A liquidez é um risco geral. Então, quando eu penso nesse mnemônico, a liquidez é um risco geral, ó, I de imediata, S de seca, CO, comum, corrente, geral, liquidez geral. Então, pensou em índice de liquidez, é só lembrar, a liquidez é um risco geral. Vamos lá, vamos responder esse item. Os indicadores de liquidez são sinalizadores dinâmicos da capacidade econômica dos negócios de uma empresa, certo ou errado? Oi, Cílio, tu acabaste de falar que os índices de liquidez, eles identificam a situação financeira da empresa. Logo, o item está errado, né? Não está relacionado à capacidade econômica, e sim à capacidade financeira da empresa. Nós iremos identificar se realmente a empresa ela consegue liquidar as suas obrigações com o seu ativo. Por isso o item está errado. E detalhe, hein? Esses indicadores nós iremos encontrar um determinado valor, um percentual, um índice. E detalhe, quando se referir a esses índices de liquidez, quando o valor do índice for maior que 1, então, ó, é melhor para a empresa. Melhor será a saúde financeira dela. Então, indicadores maiores que 1, a tendência é que, Cílio, que a entidade tem uma saúde financeira bem melhor. Primeiro índice, liquidez imediata, também conhecido como liquidez instantânea. Olha o que fala. É o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa em saldar as dívidas de curto prazo apenas com as minhas disponibilidades. Então, pensou em índice de liquidez imediata. Qual é a fórmula? São as minhas disponibilidades dividido pelo meu passivo circulante. O que significa esse índice? Eu tento observar se eu consigo, apenas com o meu disponível, apenas lá com a minha conta caixa, minha conta banco, a minha conta das aplicações financeiras, se eu consigo honrar as minhas obrigações de curto prazo. Essa é a simples definição de liquidez imediata. Olha o exemplo. A empresa MTF apresentava caixa de 500, banco de 500, fornecedor de 800. Simples, ó, um exemplo simples para entendermos. Calcule a liquidez imediata, interprete o índice. E aí a gente calcula, ó, a fórmula, o disponível dividido pelo passivo circulante. Quanto foi meu disponível? A somatória aqui, ó, de 500 mais 500, 1000.
Meu passivo circulante, conta fornecedores, 800. E aí eu encontrei, ó, um índice, valor unitário, 1,25, multiplico por 100, 125%. E o que isso significa, Ercílio? Significa que a empresa consegue honrar as dívidas de curto prazo apenas com o seu disponível, apenas com as suas disponibilidades. Portanto, a empresa tem 1,25, ela tem um excedente ainda de 0,25 de disponibilidade para quitar cada R$1 de obrigações de curto prazo. Então, esse seria um bom cenário, porque podemos observar nesse exemplo que a entidade ela consegue sanar as suas obrigações de curto prazo apenas com disponível e ainda tem um excedente de 0,25 que poderá ser utilizado, por exemplo, para sanar as obrigações de longo prazo ou reinvestir na própria empresa, comprando estoques, comprando máquinas e equipamentos. Então, podemos observar logo sobre a liquidez imediata que eu vou verificar se apenas com o disponível eu consigo quitar, honrar, pagar as minhas obrigações de curto prazo. Então, toda vez que você pensar nesses indicadores econômicos financeiros, estamos falando do indicador de liquidez, primeira coisa que você tem que ter em mente é a fórmula. Você tem que ter em mente a fórmula. Liquidez imediata. A fórmula é o disponível dividido pelo passivo circulante. Após isso, é importante que você interprete o que vai ser encontrado por meio desta fórmula. Então é importantíssimo, além de você saber a fórmula, você também interpretar o resultado dessa fórmula. Por quê? Na sua prova eles podem perguntar, eles podem colocar todos os dados e apenas fazer com que você se lembre da fórmula. E aí é só matemática, porque você se lembrando da fórmula nesse caso, por exemplo, você vai apenas pegar, colocar os valores e calcular na HP, calcular na sua calculadora. Agora, caso ele coloque informações que você tenha que inferir, aí é importante também, além de ter o conhecimento dessa fórmula, você também saber interpretar o resultado e também saber interpretar o que significa este índice. Continuando. Segundo índice de liquidez, liquidez seca, também conhecida como liquidez ácida. Olha o que fala. É o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa em saldar as dívidas de curto prazo, só que tem um detalhe, ó. Nesse índice, eu vou excluir quem? Os meus estoques. O que significa isso, Ercílio? Que por meio desse índice, eu vou tentar pagar as obrigações de curto prazo com todos os meus ativos que tenham maior liquidez, que eu posso convertê-los em dinheiro imediatamente. Por isso que o estoque ele é uma fonte de incerteza. Logo, na liquidez seca, ele será o quê? Retirado. Por isso que na fórmula, ó, é o ativo circulante menos os meus estoques dividido pelo passivo circulante. Então não esqueça, pensou na liquidez seca, eu tenho que retirar a minha conta estoques. Isso daqui, ó, é uma corrente doutrinária. Por que eu falo isso? Porque tem uma outra corrente doutrinária que fala, olha, a liquidez seca é o ativo circulante menos os meus estoques menos as minhas despesas antecipadas, dividido pelo passivo circulante. Então, tem uma corrente doutrinária que afirma que, além dos estoques, nós também teremos que deduzir, retirar as despesas antecipadas. Vamos lá ao exemplo. A empresa MTF apresentava ativo circulante de 1.000, estoques 200, fornecedor 800, calcule a liquidez seca, interprete o índice. Então vamos lá, ativo circulante de 1.000, estoques 200, vou retirar, e o passivo circulante 800. Encontramos uma liquidez seca, ó, de 1. Então, o que o Ercílio falou, é importante sabermos a fórmula, o que significa o índice, saber interpretar o resultado deste índice. Vamos interpretar.
significa que a empresa consegue honrar as dívidas de curto prazo com os seus ativos de maior liquidez, porque ela retira os estoques. Portanto, a empresa tem R$1 de recurso de curto prazo, excluindo os estoques, para quitar cada R$1 de obrigações de curto prazo. Então, nesse caso aqui, podemos observar que com todo o meu ativo circulante retirando meus estoques, eu consigo honrar todas as minhas obrigações de curto prazo e não sobra nada. Por quê? O índice foi igual a 1. Não teve excedente e também não teve nada insuficiente que eu não pudesse conseguir honrar essas obrigações de curto prazo. Por exemplo, abaixo de 1. Terceiro índice de liquidez. Liquidez corrente, também conhecido como liquidez comum. Olha o que fala. É o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa em saldar dívidas de curto prazo. Detalhe, com os meus recursos também de curto prazo. Logo, a fórmula é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então aqui eu já vou pegar o quê? Todo o meu ativo circulante, eu vou verificar se com todo o meu ativo circulante eu consigo honrar todas as minhas obrigações de curto prazo. Se você pode observar, foi tipo uma escadinha. No liquidez imediata, eu peguei só o disponível. No liquidez seca, eu retirei os meus estoques. Eu peguei todo o meu ativo circulante, mas eu retirei os estoques. Chegou na liquidez corrente, eu pego todo o meu ativo circulante para tentar honrar as obrigações de curto prazo. Olha o exemplo. A empresa MTF apresentava ativo circulante de 1.000, passivo circulante de 1.200. Pergunta, calcule a liquidez corrente, interprete o índice. Você pode observar que esses exemplos são bem simples mesmo, para que você possa entender o que, Ercílio? Principalmente isso daqui, a interpretação. Vamos lá. Colocando os valores, podemos encontrar uma liquidez corrente de 0,83, abaixo de 1, né, Ercílio? Sim. Vamos lá o que significa. Significa que a empresa tem 83 centavos de recursos para quitar cada R$1 de obrigações de curto prazo. Logo, tem um capital circulante líquido negativo. Por quê? O meu ativo circulante ele foi menor que o meu passivo circulante, pois os recursos de curto prazo não são suficientes para honrarem as dívidas de curto prazo. Então, podemos observar o que, turma? Que nesse resultado aqui do índice, esse 0,83. Então, eu consigo observar que apenas eu só consigo honrar as dívidas de curto prazo apenas com 83% de todo o meu ativo circulante. Então, corrigindo, o índice fala que esse 0,83 eu só vou conseguir honrar 83% das minhas dívidas de curto prazo com todo o meu ativo circulante. Logo, eu vou precisar pegar o que, Ercílio? Por exemplo, lá os meus direitos a receber a longo prazo, que estão lá no meu ativo realizável a longo prazo, para conseguir pagar as minhas obrigações de curto prazo. Ou, por exemplo, eu vou ter que, vender um equipamento que eu tenho para que eu possa poder arcar com as dívidas de curto prazo. Liquidez geral, também conhecida como liquidez total. É o índice que avalia a capacidade de pagamento da empresa em saldar suas dívidas. Olha aí, aqui já vamos pegar as dívidas de tentar honrar elas, tanto as dívidas de curto e longo prazo, com os recursos de curto e longo prazo. Logo, podemos observar que na liquidez geral, a fórmula vai ser quem? O ativo circulante mais o ativo realizável a longo prazo, no meu numerador, dividido pelo passivo circulante e pelo meu passivo não circulante. Só tem um detalhe, turma. Esse passivo não circulante aqui, eu estou falando de quem? Do passivo exigível a longo prazo. Então não esqueça disso. Esse passivo aqui não circulante, eu estou falando apenas do passivo exigível a longo prazo. Olha o exemplo.
A empresa MTF apresenta o ativo circulante de 1.000, ativo realizável a longo prazo de 1.000, passivo circulante de 500 e passivo não circulante de 500. Calcule a liquidez geral e interprete o índice. Então, podemos observar aqui que a liquidez geral foi de quanto? De 2, bem acima de 1. O que isso significa, Cílio? Vamos interpretar. Significa que a empresa tem R$ 2 de recursos de curto prazo para quitar R$ 1 de todas as suas obrigações. Logo, sem precisar vender os seus bens, a empresa consegue pagar todas as suas dívidas. É o que podemos observar nesse índice aqui, nesse resultado. Foi 2. Então, podemos observar um excedente de até mais R$ 1 que sobra para que a entidade possa investir da forma que assim deseje. Logo, ela consegue honrar todas as obrigações de curto e longo prazo com os seus recursos de curto e longo prazo. Agora vamos falar da análise do capital de giro. Capital de giro é o valor monetário, um recurso, que auxilia a entidade em suas operações. Então, toda vez que a gente pensar em capital de giro, a gente tem que se lembrar desses sinônimos. Ele é identificado como capital circulante e, principalmente, como cai em prova, ele é sinônimo de ativo circulante. Então, quando pensarmos no nosso capital de giro, estamos pensando no quê? No ativo circulante, no meu disponível, direitos a receber, meus estoques e as minhas despesas antecipadas. Olha esse item. O capital de giro é um valor monetário que a organização possui para fazer frente aos compromissos diários de sua operação, de suas atividades. Certo ou errado? Correto, Cílio. Esse item está certo. Capital circulante líquido, o famoso CCL, mas também conhecido como capital de giro líquido, o CGL. Simples, turma. A gente vai logo direto. O que significa o CCL? Ele representa a diferença entre quem? Entre o ativo circulante e o passivo circulante. Sem rodeios. Logo, podemos observar que quando o meu CCL ele for positivo, quando o meu ativo circulante for maior que o meu passivo circulante, eu vou ter uma folga financeira. Eu posso observar que eu vou ter um excedente de ativo circulante, em virtude dele estar maior que o meu passivo circulante. Agora, quando o CCL ele for nulo, que significa que o ativo circulante for igual ao meu passivo circulante, não vai apresentar qualquer tipo de folga financeira. Agora, quando o CCL for negativo, ou seja, o meu ativo circulante é menor que o meu passivo circulante, ou melhor, o meu passivo circulante é maior que o meu ativo circulante, aí a entidade, ela vai estar em aperto em sua liquidez financeira. Então é isso que tem que ter, nós devemos ter em mente. Se lembra, só vocês recapitular, se lembra do exemplo lá da liquidez corrente? Podemos observar que lá a liquidez corrente ela foi o quê? Abaixo de 1. E aí podemos observar que o ativo circulante ele foi menor que o meu passivo circulante. Logo, a entidade naquele momento, de acordo com aquele índice, ela estaria em aperto em sua liquidez financeira. Por quê? Ela não conseguiria honrar as obrigações de curto prazo com os seus recursos de curto prazo. Agora vamos responder as últimas questões da nossa aula de número 3. Vamos lá. Questão 7. A empresa X apresentou os seguintes valores referentes aos grupos do balanço patrimonial, considerando os dois últimos exercícios. Observe. Então temos o balanço com o exercício 2018 e 2019. De acordo com as informações, analise as afirmativas a seguir. Temos 3 afirmativas. Olha o que ele pergunta. É correto o que se afirma em? Então vamos lá responder logo o primeiro item. A variação do capital, olha o que ele fala, a variação do capital de giro, quando? Em 2019, foi de 447 mil, correspondente a 59,36% em relação ao ano de 2018. Então, podemos observar que nesse primeiro item, nós temos que responder 2 perguntinhas. A primeira, temos que encontrar a variação
o capital de giro. O capital de giro é sinônimo de ativo circulante. Então vai ser o meu ativo circulante 19 menos o meu ativo circulante 18, já que eu quero encontrar a variação do ativo circulante. Variação do ativo circulante. Valor do ativo circulante de 2019. 1.200.000. Menos variação do ativo circulante de 2018. 753.000. Então, a variação do meu ativo circulante equivale a 447.000. Ok? Então, essa primeira parte aqui do item 1 está correta. Aí ele continua. Correspondente, essa variação ele fala que é correspondente a 59,36% em relação ao ano 2018. Então, nessa situação aqui, nós temos que fazer uma regra de 3 simples. Vou pegar o valor do ativo circulante de 2018, 753.000. Logo, ele equivale a 100%. E o valor da variação que eu encontrei? 447.000. Que equivale a X. Vamos verificar se realmente equivale a 59,36%. Agora, isso é matemática. X é igual a 44.700.000, que é a multiplicação de 447 vezes 100, dividido por 753.000. Logo, podemos observar que corresponde a 59,36%. Então, o item 1 ele é verdadeiro. Podemos retirar a alternativa B e a alternativa D de dado. Agora vamos para o item 2. Olha o que ele fala. A variação do passivo circulante em 2019 foi de 9.000, correspondente a 21,36% em relação ao ano de 2018. Vamos lá. Mesmo raciocínio do item 1. Variação do passivo circulante. Então, vou pegar o meu passivo circulante 19 menos meu passivo circulante 18. Variação do passivo circulante. Quanto é o passivo circulante de 2019? Aqui, ó. 283.000. Quanto é meu passivo circulante de 2018? 274.000. Logo, a variação do meu passivo circulante equivale a 9.000. Então, a primeira parte do item 2 está correto. Aí ele fala que essa variação que nós encontramos de 9.000 corresponde a 21,36% em relação ao ano 2018. A mesma coisa. Teremos que fazer uma regra de 3 simples. Vamos pegar o passivo circulante de 2018. Olha aqui, ó. 274.000. Ele equivale a quanto? 100%. E é o que nós queremos saber, ó. Então, 9.000 equivale a quanto por cento? Agora é matemática. Vamos lá. 900.000 dividido por 274.000. Logo, encontramos 3,28%. Olha o que fala o item 2. Corresponde à variação de 21,36% em relação ao ano 2018. Certo ou errado? Errado, né? Podemos observar que corresponde a quanto? 3,28% em relação ao ano 2018. Logo, o item 2 é falso. E assim já poderíamos excluir a letra A e marcar a letra C de casa como alternativa
correta. Então vamos fazer a prova dos 9. Vamos lá. Vamos analisar agora o item 3. Capital circulante líquido em 2019, ó, olha o que ele fala. O capital circulante líquido em 2019 foi 917 mil. Vamos verificar. Capital circulante líquido 2019 vai ser quem? O meu ativo circulante 19 menos o meu passivo circulante 19. Então, o meu CCL de 2019, quanto é ativo circulante de 2019? Aqui, ó, 1.200.000. Quanto é meu passivo circulante de 2019? 283 mil. Logo, meu CCL de 2019 é igual a 917 mil. Até agora, a primeira parte do item 3 está correta. E aí ele fala, e sua variação foi de 438 mil em relação ao ano de 2018. O que nós temos que fazer aqui? Como ele quer a variação do CCL, então a variação do CCL vai ser o CCL 2019 menos o CCL 2018. Como já temos o CCL 2019, precisamos encontrar o CCL 2018. Então, CCL de 2018 é igual a ativo circulante 18 menos o passivo circulante de 2018. CCL de 18 é igual a... Quanto é ativo circulante de 18? 2018, olha aí, ó, 753. Quanto é meu passivo circulante de 2018? 274. Logo, o meu CCL de 2018 é igual a quanto? Quanto é que dá isso daqui? Vamos ver. 753 mil menos 274 mil. Equivale a 479 mil. Agora podemos encontrar a variação do capital circulante líquido, que vai ser quem? O CCL de 2019 menos o CCL de 2018. Então, a variação do capital circulante líquido vai ser de 917 mil menos 479 mil. Isso é igual a 438 mil. Logo, o item 3 também está correto. E assim a alternativa correta é a letra C de casa. Questão 8. Vamos lá, turma. Uma sociedade empresária apresentou em 30/6 de 2016 os seguintes dados retirados do seu balancete de verificação e a forma de liquidez geral. Olha aqui, ó, temos dados do balancete e ele já entregou, ó, de bandeja a forma de liquidez geral. Bora ver o que ele pergunta. Considerando-se apenas os dados apresentados, é correto afirmar que o índice de liquidez, olha o que ele quer, o índice de liquidez geral, e ele já deu a fórmula, moleza. Corresponde, é de aproximadamente... Então, o que nós temos que fazer nesse momento? Como ele já informou a forma de liquidez geral, e ele deu esses dados aqui, nós temos que classificar esses dados para que possamos, assim, colocá-los dentro da fórmula. Vamos lá. Ativo circulante, banco conta movimento, ativo circulante. Capital subscrito, PL. Duplicados a receber, de curto prazo, ativo circulante. Duplicados a receber de longo prazo, ativo realizável a longo prazo. Duplicados descontados a curto prazo, passivo circulante. Empréstimos concedidos a longo prazo, ativo
realizável a longo prazo. Empréstimo obtido de curto prazo, olha uma obrigação, passivo circulante. Estoques, ativo circulante. Fornecedores, de curto prazo, passivo circulante. Terrenos em uso, imobilizado. Pronto, agora é só matemática. Vamos lá. O ativo circulante, 192 mil, tirando aqui o milhar. Que mais? 192 mil. Que mais ativo circulante? 144. Que mais ativo circulante? E 576 mil. Somando isso daqui, ó, 10, 12 vai 1, 10, 17, 21, vai 2, 6, 7, 912 mil. Já achamos o ativo circulante. Agora vamos encontrar o ativo realizável a longo prazo. Ativo realizável a longo prazo. Vamos lá, o que temos de ativo realizável a longo prazo aqui? Aqui é o duplicado recibo a longo prazo. Nesse caso não dá para tirar o milhar. 460, 1.800. O que mais de ativo realizável a longo prazo? Temos ainda? Temos. Bem aqui, ó. Empréstimo constituído a longo prazo. 307.200. Tem mais alguma coisa? Alguma conta? Não. Vamos lá. Somando isso daqui. Da 0 vai 1, 8, 6, 7. 768 mil. Agora vamos calcular o nosso passivo circulante. Vamos lá. Passivo circulante. Olha aqui, ó. Nós temos as duplicatas descontadas. A curto prazo, 32 mil. O que mais temos no passivo circulante? Temos os empréstimos obtidos a curto prazo, 160 mil. Tirei também a cada de milhar. E também temos os fornecedores de curto prazo, 112 mil. Então, isso daqui dá 4, 9, 10, 1, 304 mil. E agora, temos que encontrar o nosso passivo não circulante. Temos algum passivo não circulante aqui, turma? Não. E tanto o capital subscrito como os terrenos de uso não têm qualquer tipo de utilidade para respondermos essa questão. Vamos lá. E agora essa é matemática, jogar tudo na fórmula. Liquidez geral. Vamos lá. Ativo circulante, 912 mil. Mais ativo reserva a longo prazo, 768 mil. Passivo circulante, 304 mil. Mais meu passivo não circulante igual a 0. Liquidez geral, somando isso daqui, ó, 912 mil, mais 778 mil, dá 1.680.000, dividido por 304 mil. Logo, a medida de liquidez geral, vou pegar 1.680.000, dividir por 304 mil. Então, minha liquidez geral, em termos unitários, 5,5226. 5,526. Arredondando isso, fica 5,53. Logo, a resposta correta é a letra C de casa. Continuando. Questão 9. Uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados do balanço patrimonial. Considerando os dados do balanço patrimonial, olha aquela pergunta. O valor do meu capital circulante líquido, do meu CCL. Então, vamos lá. CCL é a diferença entre quem? Ativo circulante e passivo circulante. CCL, quanto é meu ativo circulante? 96.800.
menos quanto é meu passivo circulante? 67 mil. Então, o meu CCL vai ser igual a quanto? 29.800. Vamos lá, letra A. Corresponde a 17.200? Não, né? Acabamos de ver. 29.800. Decorre da diferença entre ativo não circulante e passivo não circulante? Claro que não, né? Decorre da diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante. Letra B. Corresponde a 29.800? Ok. Decorrendo da diferença entre ativo circulante e passivo circulante? Sim, então a alternativa correta é a letra B. Letra C. Corresponde a 47.000? Não, já vimos, 29.800. Pois o CCL corresponde a recursos próprios do patrimônio líquido? Não, CCL é o que é a diferença entre ativo circulante e passivo circulante. Letra D. Corresponde a 96.800? Não. Pois o CCL é disponível no ativo circulante? Já vimos que é a diferença entre ativo circulante e passivo circulante. Resposta letra B de bola. Dez. Relacione os tipos de quocientes, olha aqui, ó, quociente de liquidez, numerados na primeira coluna, com a descrição na segunda coluna, e em seguida assinale a opção correta. Ele quer saber a sequência correta. Vamos lá, primeiro parêntese. Este quociente indica a porcentagem de dívidas de curto prazo em condições de serem liquidadas imediatamente. Qual é o índice que a gente utiliza, que a gente pode utilizar, pegar o disponível e para verificar se nós conseguimos honrar as obrigações de curto prazo com ele? Estou falando de quem? Índice de liquidez imediata. Número 4. Continuando. Este quociente revela a capacidade de pagamento, de curto prazo da sociedade empresária, mediante o uso basicamente do disponível e valores a receber. Ercílio, lembrei. Tem um índice que fala que eu vou verificar se eu consigo honrar as minhas dívidas de curto prazo com todos os meus ativos que tenham a maior liquidez. E ativo que tem maior liquidez exclui-se quem? Os estoques. Logo ficará apenas o disponível, os direitos a receber. E também podemos observar que tem doutrinador que ainda retira, além dos estoques, as despesas antecipadas. Então, fique atento. Aquela fórmula da liquidez seca, ativo circulante menos estoques, é o que fosse o disponível mais os meus direitos a receber, de acordo com essa doutrina. Por quê? Tem outra parte da doutrina que fala que a liquidez seca é quem? É o ativo circulante menos estoques, menos também as despesas antecipadas, que também é a mesma coisa, é o mesmo que falar que é o disponível mais os meus direitos a receber. Então, o segundo parênteses é liquidez seca. Número 3. Terceiro parêntese. Este quociente revela o quanto existe de ativo circulante e ativo não circulante para cada dívida circulante e não circulante. Qual é o índice que eu tento pegar todo o meu recurso de curto e longo prazo para tentar honrar as obrigações de curto e longo prazo? Estou falando do índice de liquidez geral. Então, item 1. E o último parêntese. Este quociente revela o quanto existe de ativo circulante para cada R$1 de dívida também circulante. Qual é o índice? Estou falando do índice de liquidez corrente. Número 2. Logo, a alternativa correta é a letra D de dado. Tranquilo? 11. Considerando os conhecimentos relacionados aos índices de liquidez, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Tais índices evidenciam a estrutura econômica da empresa? Não. Verificamos a estrutura patrimonial, a situação financeira da empresa. Então não esqueça, hein? Verificamos a situação
financeira da minha empresa. Letra A fora. Letra B. Se o capital circulante líquido for igual a zero, o índice de liquidez corrente é igual a 1. Ó, nesse tipo de questão, é importante você dar nome aos bois. Inserir números para que você possa identificar se aquilo que foi informado no item B realmente procede, é verdadeiro. Então vamos lá, olha o que ele fala. Se capital circulante líquido, você tem que lembrar, o capital circulante líquido é a diferença entre quem? Ativo circulante e passivo circulante. Ele fala, ó, esse capital circulante líquido é igual a zero. Então vamos dar nome aos bois, hipoteticamente, adicionar valores. Vamos supor que o meu ativo circulante fosse igual a 5 e o meu passivo circulante fosse igual a 5. Logo, o meu CCL vai ser igual a quanto? A zero. Ok? Então, se o capital circulante líquido for igual a zero, o índice de liquidez corrente é igual a 1? Vamos verificar. A liquidez corrente, qual é a fórmula? É o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então, quanto é meu ativo circulante, turma? Hipoteticamente, 5. Quanto é meu passivo circulante? 5. Quanto é a minha liquidez corrente? 1. Lê novamente o item B. Se o capital circulante líquido for igual a zero, o índice de liquidez corrente é igual a 1. Logo, a alternativa correta é a letra B de bola. Item C. Os índices de liquidez são extraídos do fluxo de caixa? Exílio, lá nos índices de liquidez eu só vi conta de ativo, de passivo. Então, esses itens são extraídos de onde? Do meu balanço patrimonial e não do meu fluxo de caixa. Letra D. Para empresas que operam com estoque de alto valor, o índice de liquidez seca é maior que o índice de liquidez corrente. Já temos liquidez corrente aqui, turma. Qual é a fórmula do índice de liquidez seca? A liquidez seca é o ativo circulante menos os nossos estoques. Certo? Dividido pelo passivo circulante. Então, olha o que ele fala. Se o valor do estoque, se essa empresa opera com estoque alto, crescente, o que significa isso, Exílio? Na liquidez seca, quando os meus estoques aumentam, o que acontece com o meu numerador aqui, ó? Ele aumenta ou diminui? Ele vai diminuir. Porque se eu aumento o meu estoque, esse estoque ele vai ser o quê? Ó? Retirado aqui do meu ativo circulante. Logo, se eu aumento o estoque, vai diminuir o numerador da minha fórmula. E, consequentemente, o meu resultado ele vai o quê? Também diminuir. Porque o meu numerador vai ficar menor em relação àquilo que era anteriormente, em virtude do estoque estar com elevado valor. Então, podemos afirmar que o índice de liquidez seca é maior que o índice de liquidez corrente? Não, é o contrário, né? O índice de liquidez seca ele vai ser o quê? Menor e não maior. Letra E. O índice de liquidez geral demonstra a rentabilidade dos capitais investidos? Nada a ver, né? Podemos observar que o índice de liquidez geral, eu vou verificar se eu consigo honrar as obrigações de curto e longo prazo apenas com meus recursos de curto e longo prazo. Alternativa correta da questão 11, letra B de bola. E a questão 12, na análise de missões financeiras, aquela de participação percentual ou de estrutura dos elementos dos administrativos contábeis é a de simples. Quero identificar a participação percentual de determinado item no mesmo exercício. Estou falando de que tipo de análise? Análise vertical. Logo, a resposta correta é a letra E. Bom, turma, acabamos de finalizar a nossa aula de número 3. Espero que o conhecimento tenha ficado bem entendido, tranquilo, simples
E não esqueça de curtir o nosso vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e ainda compartilhe esse material, esse conhecimento aos seus amigos. Não esqueça, bora esquematizar. Até mais.